Olá, me chamo Lucas Alvarenga da Silva e irei apresentar o trabalho intitulado Efeitos da adição do extrato de resíduo de cupuaçu sobre o crescimento da lactobacillus plantar LP62 e o potencial antimicrobiano no extrato fermentado. No mundo são produzidos 800 milhões de toneladas de frutas, sendo que o Brasil é o terceiro maior produtor, com uma produção anual de 45 milhões de toneladas. O cupuaçu é um fruto amazônico encontrado em diferentes estados brasileiros, bem como em diferentes países da América do Sul. Esse fruto ele é apreciado devido às características sensoriais de sua polpa, empregada na indústria alimentícia, e também a sua semente pode ser empregada na indústria cosmética e farmacêutica. O Pará é o estado com maior produção do fruto, e esses frutos produzidos eles abastecem tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. De maneira geral, a indústria utiliza somente a polpa e a semente, o que gera a produção de resíduo, um dos resíduos majoritários sendo a casca, que é um dos principais componentes do fruto. Essa casca, muitas vezes, ela pode ser utilizada como adubo orgânico. Entretanto, trabalhos já apontam que esses resíduos eles têm teores nutricionais interessantes, bem como a presença de substâncias bioativas, como compostos com atividade antimicrobiana. Uma forma de aplicação desses resíduos poderia ser a utilização deles para a produção de enzimas ou metabólitos de origem microbiana, ou mesmo o seu emprego como matriz de fermentação em processo de biotransformação microbiana. Sendo que para esse fim, bactérias acidoláticas de origem vegetal, elas têm interesse porque elas podem aumentar a biodisponibilização e a bioatividade de compostos fenólicos. Nesse contexto, Lactobacillus plantarum, LP62, ela foi uma bactéria isolada da fermentação do cacau, da fermentação de semente de cacau, e que tem uma série de características que apontam para seu emprego em desenvolvimento de produtos funcionais. Dessa forma, esse presente trabalho ele visa avaliar os efeitos da fermentação de extratos de resíduos agroindustriais de cupuaçu por Lactobacillus plantarum LP62 e verificar o potencial antimicrobiano do extrato fermentado frente a patógenos de peixes. Como foi realizada a pesquisa? Os frutos foram doados, foram recebidos no laboratório de farmacognosia, processados, e então o pó da casca de cupuaçu ele foi utilizado para um processo de extração via Soxhlet utilizando etanol. O extrato bruto, o extrato bruto ele foi então solubilizado em água destilada para verificar de que forma a presença dele em um meio de cultura poderia influenciar o crescimento do Lactobacillus plantarum LP62. Então, esse material solubilizado em água foi filtrado e foi misturado com caldo MRS em diferentes concentrações. Esse caldo MRS com diferentes concentrações de extrato foi inoculado com uma suspensão microbiana previamente produzida e incubada a 37 graus Celsius por 24 horas. Foram realizados a cada hora a determinação da densidade ótica, utilizando um leitor de microplacas de 620 nanômetros, para calcular, né, o índice de crescimento microbiano utilizado para a construção de uma curva de crescimento microbiano. Com base nesses dados, foi realizada uma nova fermentação utilizando a concentração de 2,5 mg por ml de extrato bruto em caldo MRS. Essa nova fermentação foi feita por 24 horas e o material fermentado foi filtrado, centrifugado e foi realizada uma partição líquido-líquido com acetato de etila. Também foram realizadas partições líquido-líquido com o caldo MRS sem a presença de extratos e fermentação, do material resultante da solubilização em água destilada do extrato bruto e também do caldo MRS sem a presença de extrato fermentado. Também foi realizada a aferição de pH no tempo 0 e 24 horas, tanto do material fermentado quanto dos controles. O material fermentado, os extratos, eles foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada com matriz de diodo. No caso, os extratos eles foram solubilizados em metanol, foram então injetados em um cromatógrafo líquido. E aqui nós temos o gradiente de diluição utilizado no processo de separação das substâncias na cromatografia líquida. Também determinamos a atividade antimicrobiana, tanto dos extratos fermentados quanto dos controles, utilizando 4 micro-organismos. Nós utilizamos como metodologia a metodologia de microdiluição em poços em microplacas.
E para a revelação, nós fizemos a utilização tanto do indicador Ressazurina, quanto também um subcultivo desses poços para a verificação da concentração bactericida mínima. As análises estatísticas foram realizadas em triplicata e, como resultado, não foi verificado diferença significativa no índice de crescimento das bactérias com ou ausência de extrato bruto de cupuaçu. Entretanto, nós temos uma tendência de maior crescimento microbiano em meio de cultura, os quais apresentavam a presença do extrato bruto da caixa de cupuaçu. Foi verificado também uma mudança no perfil cromatográfico dos extratos do fermentado em relação aos controles, em diferentes comprimentos de onda, apontando para uma possível biotransformação microbiana. Entretanto, nós não identificamos ou quantificamos as classes de substâncias presentes nos extratos e tampouco nós elucidamos que compostos poderiam ou não ser metabolizados pelo micro-organismo. Ou seja, a biotransformação microbiana ela ainda é uma hipótese que carece de confirmação. Nós verificamos que não houve uma diferença significativa da redução do pH, tanto no controle quanto do material fermentado. E verificamos que a fermentação microbiana ela foi capaz de aumentar a atividade antimicrobiana do material fermentado, visto que nenhum dos extratos controles tiveram atividade antimicrobiana frente à Aeromonas hydrophila. Entretanto, o material fermentado teve uma atividade bacteriostática numa concentração de 1000 microgramas por ml. Dessa forma, a adição do extrato solubilizado em água ela teve um efeito positivo sobre o crescimento da bactéria Lactobacillus plantarum LP62. Além disso, o processo fermentativo ele foi capaz de alterar o perfil químico do extrato e também ele foi capaz de aumentar o potencial antimicrobiano. Esses resultados em conjunto eles vão indicar que o processo fermentativo ele pode sim fazer uso de resíduos de cupuaçu para a produção de novos produtos, bioprodutos funcionais. As referências, meu agradecimento ao FOPA e à FAPESPA pelo fomento à pesquisa e pela bolsa, e aos demais colaboradores da pesquisa. Muito obrigado.